Então, boa tarde, Cássia, bem-vinda mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com você hoje. E tem um tempo que a gente não consegue fazer, eu particularmente não consigo fazer nada no grupo enquanto sistêmico. E, e a proposta que eu convidei a Cássia para que a gente conversasse hoje um pouquinho sobre a criança interior. E a gente vai disponibilizar essa gravação para as pessoas que são nos nossos grupos, né? Tem um grupo Complexo, que é o grupo da Cássia, tem o nosso grupo, que é o grupo Encontro Sistêmico, e para você que está aí assistindo, se você quiser compartilhar, dividir um pouco desse bate-papo, desse conhecimento com outras pessoas, a gente agradece. E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mendes, sou terapeuta sistêmico e constelador familiar. E é com muita satisfação que eu estou aqui nessa tarde de hoje para bater esse bate-papo com a Cássia, que também é terapeuta, e para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a criança interior. Aí eu vou deixar com que a Cássia se apresente e a gente começa o nosso bate-papo. Bem-vinda, Cássia, obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Fazia um tempinho que a gente aí não conseguia aí, né, alinhar as nossas agendas, né, mas estamos aqui para trazer informação, trazer algo assim, né, que o pessoal gosta bastante, né, que é falar sobre a criança interior. Então, e é bem interessante, assim, porque a gente trouxe coisas para, né, nosso autoconhecimento, para dar aí uma margem, né, trazer aí o que acontece, né, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, desde pequenos até nossa vida adulta mesmo, né. E não esqueçam que a gente, né, tem aí os grupos para estar entrando também, é gratuitamente, né, Marcelo, que a gente está aí. Tem os atendimentos também pagos de constelação, de reiki, de EFT, de constelação de novo e várias, né, alternativas aí que vocês podem se procurar, né, para estar se melhorando. Vou deixar à vontade para você começar, Marcelo. Maravilha, que não é o nosso grupo tem essa proposta de de levar um pouco desse nosso trabalho terapêutico a pessoas que pode ter a oportunidade de nos conhecer, de conhecer o nosso trabalho e de receber conteúdos gratuitamente, que a gente acaba disponibilizando também nos nossos grupos, e assim a gente criar uma rede de autoajuda. Então, essa é a proposta também dos nossos grupos, né? Para que essa informação, para que esse bate-papo, para que esses movimentos, para que essa prática terapêutica chegue a todos, né? E que as pessoas possam se beneficiar com o que a gente tem no momento disponível. Como esse bate-papo, por um exemplo, falando sobre criança interior. Então, a criança interior, ela é um movimento, ela é uma percepção de tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância. Os traumas, os medos, as inseguranças, os abusos, tudo aquilo. Isso, né, Cássia, tem alguns estudos que dizem que a criança, na gravidez já da mãe, desde a concepção e de todo aquele movimento dos 9 meses daquela criança tá ali sendo gerada, nutrida por aquela mulher, ou seja, todas as emoções que aquela mulher sente, tudo aquilo que está em torno, em volta dessa mãe, a criança também sente. Então, a nossa criança interna, a nossa criança ferida, né? E muitos dizem hoje, né? Criança ferida, ou seja, aquela criança né, que acabou se submetendo ou foi submetida a vários tipos de situações e ela foi crescendo com isso, vivenciando, vendo, falando, e muito dessa criança, do que ela viveu e do que ela ouviu e do que ela vivenciou, vai muito nos dizer do adulto que a gente se tornamos hoje.
O tipo de adulto que nós somos hoje é baseado, tem como base todas as nossas experiências de infância, muitas das vezes. Tudo aquilo que a gente vivenciou e viu ao nosso entorno do nosso sistema familiar. Ah, mas eu fui adotado, eu não conheci nem minha família, né? O pensamento sistêmico vai dizer que ainda que a gente não conheça os nossos pais, mas nós estamos conectados, né, com a nossa ancestralidade daquela família e com aquele pai e daquela mãe ao qual nós somos fruto desse encontro, dessa relação e desse relacionamento. Então, quando nós falamos da criança ferida, ela traz essas questões que muitas das vezes a gente vai nomear como nomes de trauma. E o que é o trauma? Trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Ela pode sentir uma série de emoções negativas logo após o acontecimento terrível ou a longo prazo. Então, quantas pessoas. E isso não vai muito longe, né, Cássia? Às vezes, que nem a pandemia, né? Quantas pessoas que não ficaram traumatizadas por todo esse acontecimento mundial que houve por conta do Covid-19? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Algo que afetou a todos nós de uma certa forma. Da forma da gente se relacionar, as pessoas não poderiam sair nas ruas, nós tivemos que ficar um período dentro de casa. Para nós adultos, né, isso foi muito forte. Quem dirá para uma criança que vivenciou tudo isso? Quem dirá para uma mulher que estava grávida nesse período, nas incertezas do medo, né, ou de perder a própria vida, ou de se contaminar, ou de não levar a gravidez adiante, ou de que alguma coisa pudesse acontecer com aquela criança também a nível de contaminação depois que nasceu, ou seja, todos esses sentimentos e esses eventos vai dizer muito daqui 15, 20 anos dessas crianças que foram concebidas nessas épocas e que nasceram, o quanto que vai dizer delas nesse período, que muitas das vezes isso pode reverter em ansiedade, síndrome do pânico, depressão, borderline, e tudo, e todas essas doenças psíquicas e emocionais que a gente vê hoje, vivenciadas nesse período. Então, tem coisas que não importa se elas aconteceram agora ou se foi algo que aconteceu há anos atrás ou há meses, não importa. Aquilo que a gente interpreta como algo sério, traumático, aquilo vai reverberar dentro de nós de uma forma que pode nos ocasionar grandes problemas. E para mim deixar a Cássia também falar um pouco, eu trouxe uma outra fala aqui interessante, que é do meu professor de psicotraumatologia. Ele fala algo interessante. Essa frase não é dele, mas eu não consegui pegar o nome de quem disse essa frase, mas é interessante assim, né? As crianças, elas não se traumatizam porque se machucam. Elas se traumatizam porque ficam sozinhas com as suas feridas. E é sobre isso que nós vamos, que já começamos já a falar um pouquinho. Porque muitas pessoas, elas não vêm para terapia justamente por conta disso. Porque vai ter que revivenciar coisas que elas passaram e tem pessoas que não querem mexer com isso. Tem pessoas que não querem olhar para isso, fogem da terapia porque elas não querem mexer nesse trauma, nessa dor. Quantas pessoas, a Cássia também ela pode contar um pouco da experiência dela clínica, no sentido de que tem pessoas que a gente pega uma terapia para fazer de médio a longo prazo, até com que essa pessoas confiem em nós que somos terapeuta, demanda um tempo, porque é muito difícil num trabalho terapêutico a pessoa logo de cara falar tudo aquilo que ela quer trabalhar, ou tudo aquilo que ela está sentindo, ou tudo aquilo que ela viveu. Eu lembro de uma cliente recente que eu atendi, ela ficou mais de 2 meses para falar que ela foi abusada aos 7 anos de idade pelo pai e que depois esse abuso se estendeu ao irmão e assim foi indo. Demorou quase os 2 meses para assumir isso, porque para ela era muito difícil falar sobre isso. Cássia, fala aí um pouquinho.
Nossa, que legal, tu trouxe bastante coisas boas aí, né? Eu tava olhando aqui, eu quero trazer aqui pro pessoal, né? Vocês sabem que eu, esses dias, né, tava me sentindo assim. Eu já até fiz live, já falei, já fiz reels, já falei sobre isso, né? Coloquei nas stories. E eu tava me sentindo muito raivosa, né? Com muita raiva. Então, assim, o que que eu pensei, né? Eu sempre desejava ter um cristal rosa. Onde que tá a câmera? Aqui, ó. Desejava ter o cristal rosa, né? Por que esse cristal rosa, gente? É tudo que a gente está falando hoje. É a pedra do amor. Né? Ele vai potencializar aí a nossa vibração de paixão, de harmonia, de paz, nos relacionamentos, mas também conosco mesmo, né? Quantas vezes a gente se sente aí uma criança abandonada, uma criança triste, uma criança rejeitada, né? E o que que eu quis trazer com esse quartzo rosa para mim, né? Atrair mesmo esse amor, esse alto amor por mim mesma, né? Talvez até no meu relacionamento, né? Que eu tenho alguma dificuldade aí, de repente, de me expressar, de falar. Então, isso vai fortalecendo, né? Às vezes a gente também não consegue até comentar, né? Falar para outra pessoa, né? Os sentimentos que a gente tem, a gente se sente bloqueado, né? Por coisas que a gente vai carregando, né? Mas assim, os pais não tinham culpa de nada, eles nunca tiveram culpa de nada, na verdade, né. Então a nossa interpretação de criança, o que a gente acha, o que a gente tá no nosso subconsciente, o que daquela educação que a gente recebeu, daquele o jeito que eles se comportavam conosco e eles nos incentivavam ou não. Então a gente vai criando, né, as nossas sinapses aí neurais, né, no nosso subconsciente, na nossa consciência, então várias coisas, né. E essa fase aí que a gente começa de criança é de como o Marcelo falou, desde o ventre da mãe, a gente vai absorvendo coisas do ambiente, de pai, de mãe, dos irmãos. A gente não tem a percepção, né, "Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo", mas a gente já consegue ter um entendimento, sabe, se a gente foi bem recebido, né, se a gente foi concebido, se os pais esperavam, né, se como é que eu uso a palavra, né, se foi planejado ou não. Então a gente vai sentindo isso, né, desde pequenininho. E a nossa fase ali até os 7 anos, também a gente vai aprendendo e passando por todas essas etapas, né. Eu estudei a criança interior aí pela leitura corporal, então, pelo corpo mesmo, pelo jeito da pessoa ser no corpo, eu já consigo imaginar, né, quais as traumatizações que ela tem. A pessoa não precisa falar nada, só olhando, né, só olhando e o comportamento dela, o que ela fala, eu já consigo verificar, né. É claro que eu, né, que tem atendimento, se a pessoa vem, né, para leitura corporal, eu posso estar falando, né, qual a ferida dela ainda que está machucando, o que que está acontecendo, aonde que ela ficou presa, né, qual a fase que ela está ali presa, né. Mas se a pessoa não vem para atendimento, a gente não fala nada, né, a gente só observa e pronto, né. E até queria algo, assim, muito legal também que o Marcelo tocou, é essa questão de ser atendida, de ser acolhida. Quantas pessoas marcam também terapia conosco, né, não sei se aconteceu com o Marcelo, e na hora elas desistem. Elas não querem se olhar, elas não querem ver as dores ali, né, que a gente chama existenciais dela, porque mexer ali na ferida, né, se a gente tem aqui uma ferida, né, é difícil, né. Então imagina a gente mexer ali, alguém que oh, nossa, eu nem conheço, alguém vem falar ali para mim. Então é difícil a gente receber, né, como pessoa de ser, atendida, né, não como terapeuta, né, mas a pessoa ser assistida ali, eu falar o que que eu estou sentindo, eu dizer, né: "Ó, me aconteceu isso, aquilo, esse meu pensamento é isso e aquilo", né, o que que eu vou falar para o terapeuta, né, para um psicólogo, eles vão me achar meio, né, fora. Mas é justamente aí que vocês têm que conversar conosco. É justamente esse "acho que eu não vou contar" que vocês têm que falar. Para quê? Para ir aliviando o coraçãozinho de vocês. E pra gente, né, Marcelo, ir tomando aí as medidas, né, necessárias para ir, ah, acontecendo essa descicatrização, assim eu posso dizer, né, e amenizando essa ferida, e tirando o que está, né, incomodando.
né? Para ir cicatrizando mais bonitinho, né? Vão ficar marcas, né? Sim, com certeza, vão ficar marcas. Eu tenho marcas aqui de queimaduras, né? Então, mas cicatrizou. Mas eu tenho também dentro no meu emocional coisas, né, que eu acho que me machucam até hoje. E eu me trabalhando, na verdade, eu já falei também para vocês, né, em várias lives, em vários, né, encontros que a gente teve com o Marcelo, eu não tinha intuito de ajudar as pessoas, o meu intuito era ajudar a mim, né. Eu me achava, né, ah, que eu tinha muitas coisas para mim vir e me olhar. Então comecei com isso. E depois eu achei tão magnífico, tão legal, poder também, né, que eu já estava me sentindo bem, ajudar as outras pessoas também num todo, né. E é isso que a gente faz, poder ajudar. E a criança interior é uma fase, né, bem complicada que a gente tem, porque a gente tem repetições do nosso eu adulto, com questões que aconteceu lá na infância que nos machuca, que nos dói, e que tem que ser solucionadas hoje como adulto, né. Então se a gente consegue olhar para nossas percepções, olhar que o que nos incomoda, a gente vai já solucionando. A gente vai cicatrizando aqui aquela ferida ali que está ruim, que está difícil da gente encarar, né. Porque tem coisas que a gente não quer reviver, mas às vezes é necessário revivê-las para a gente deixar no lugarzinho onde elas têm que ficar, né, e não a gente estar sempre pensando nelas, né, que ainda nos dói, né, a que ainda nos tira a nossa paz. E trabalhando isso na terapia, é possível sim, a gente ter uma nova percepção, ter novas, elucidações sobre a gente mesma, né, sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida. E é tão bom a gente fluir melhor, né, para a vida, a gente conseguir as coisas, né, porque quando a gente está travado em determinada área, tudo parece que está travado, né. E quando a gente começa a fluir, é tão bom, né, a gente nossa, tudo desanda, né, vai tudo maravilhosamente bem, né. E a gente não precisa pensar tanto, né, porque daí aí o que que acontece, né, ou estou muito no futuro, com muita ansiedade, querendo as coisas, ou estou muito no passado, como foi bom o meu passado, né, embora a gente tenha, né, uma infância aí que a gente não sabe de fato, né, se era o certo, se não era o certo, mas a gente tem essa cicatriz dentro da gente, né, tem essas coisas que nos incomodam, né. Então assim, a gente não tem o livre-árbitro de quando é criança, de fazer por nós mesmos, né, porque a gente é criança, né, os pais que respondem por nós. Mas agora, como adultos, a gente sim, né, pode estar aí fazendo uma terapia, pode estar fazendo uma constelação, pode estar fazendo um reiki, né, até um simples reiki, pode estar comprando um cristal, se você acredita, né, que vai dar certo, faça as meditações com cristal. Se vocês não sabem fazer, procure a gente que a gente, né, tá aí com vocês, tem os grupos que a gente passa, né, algumas técnicas também, gratuitamente para estar se trabalhando, né. Isso é difícil nos grupos, né, "Ai, não consigo falar, né, para as pessoas, todo mundo vai escutar", né, então a gente particularmente mesmo, né, a gente com o maior carinho vai fazer isso, né. Eu quero trazer, Cássia, para as pessoas, né, alguns exemplos de falas entendidas pela criança como verdades, ou seja, em algum momento nós como criança já ter ouvido isso dos nossos pais ou de pessoas muito próximas, ou isso no próprio ambiente escolar, vindo muitas das vezes de um professor, de um colega de escola, enfim. Então, muitas delas é assim, ó, você é muito fraco, sério, barulhento, burro, você não é bom o suficiente em matemática ou em algum esporte, ou fazer amigos e etc. Você não tem modos, você deveria de ser como seus irmãos, primos, colegas, e isso tudo acho que é a pior parte. Porque muitas crianças, elas não aguardam, elas não esperam vivenciar toda uma adolescência, amadurecer, ficar adulto, para isso aparecer inconscientemente como uma verdade, porque há crianças, há adolescentes que se suicida antes disso, por conta de tudo isso que ouviu e cresce com uma ansiedade que ela tem que estar, né, que ela tem que dar resultado o tempo inteiro, que o tempo inteiro ela tem, né, que ela tem que estar bem, que ela tem que estar boa. Se é uma pessoa, se é um adolescente, uma criança muito voltada às outras para as redes sociais, ela fica se comparando porque que uma pessoa tem mais seguidor que ela e ela não. E isso
chega num ponto tão absurdo que tanto a criança e o adulto hoje adoece, porque quer dar resultados para o outro, porque quer mostrar de alguma forma que não é nada disso. Tem que ficar se cobrando um perfeccionismo interno a vida toda, o tempo inteiro. E isso também nos adoece. E isso muitas das vezes vem dessas falas do que a gente ouviu de infância. Que a gente não era bom o suficiente, que nada do que a gente fazia estava bom, que nós tínhamos por obrigação de fazer aquilo. Desse jeito você nunca terá amigos, empregos ou um amor, porque os pais moldam a criança. Um exemplo, a criança é espontânea e criativa. E tudo que elas verbalizam a nível de sentimento e de percepção é muito verdadeiro da criança. Quando a criança diz assim para uma avó, eu não gosto de você, o pai ou a mãe vai lá e baixa na criança. Porque aquilo que ela expressa que é verdadeiro, os pais vão lá e inibe batendo, ou gritando, ou falando que aquilo não é certo, e entre outras coisas. Então, a criança ela cresce como se ela não pudesse se expressar da forma como ela gostaria. Ela vai entrar numa projeção e num movimento que ela vai começar a se expressar e ser como as pessoas querem com que ela seja. E isso também adoece. Ou coisas do tipo assim, foi culpa sua se eu gritei com você, se eu te abati, se eu fiquei zangado, porque os pais batem e depois culpa a criança. Olha, você apanhou porque você fez uma coisa errada. Eu gritei com você porque você me tirou fora do sério, né? Eu perdi a paciência, a culpa é sua. Aí cresce um adulto culpado, né? Tudo que acontece no mundo, aquilo ressoa naquela pessoa de uma forma tão absurda que ela realmente ela toma aquilo para si, né? De tomar as dores dos outros, né? De se responsabilizar por aquilo que as pessoas sentem, por coisas, né, do que ela disse ou do que ela fez. Isso também é prejudicial, isso também adoece. Medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, dificuldade de dizer não, né? E essa dificuldade de dizer não, muitas das vezes, o que está por detrás disso é uma aceitação profunda do outro. Eu tenho que fazer de tudo pelo outro para que eu possa ser aceito. E quando a gente não é aceito no nosso ambiente familiar, quando eu não tenho essa sensação de pertencimento, todos os sims que eu digo é em busca de aprovação de algo. Que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, quanto que você é bom, quanto que você é bonzinho, quanto que você ajuda as pessoas. Que lindo, né? Você abre mão de você em prol dos outros. Isso é aprovação. Tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro para saber o que é certo fazer ou dizer, ou de que forma que você tenha que se posicionar. Colocar-se em situações onde tentar ajudar ou salvar alguém. Essa também é a pior parte, porque nós, criança, a gente toma dores para a nossa vida que não é nossa. Um exemplo, os meus pais estão para se separar. Eu adoeço antes, inconscientemente, de uma forma de eu salvar a relação dos meus pais. O que que o casal faz? Vamos esperar o nosso filho melhorar, passar essa fase de adoecimento, e depois a gente volta a falar sobre o divórcio, sobre a separação. A mãe está com depressão, o filho vai lá e comete suicídio. De uma forma inconsciente, ele quer dizer que o quê? Mamãe, antes eu do que você. Antes eu morra do que você, mamãe. A criança vai lá e adoece antes. Muitos desses sintomas psíquicos e emocionais que as crianças têm, a criança ela é perfeita. Aí, de repente, um dos pais estão com problema na relação, no casamento. Aí a criança muda o comportamento na escola. Ela fica mais agressiva ou mais arredia. É, cria-se, né? Alguns professores acabam falando, olha, seu filho tá com quadro de ansiedade, tá com déficit de atenção, e tudo aquilo que a gente vê hoje aí, e muitas das vezes é desses reflexos para chamar a atenção dos pais e se harmonizarem. Como te diz, né? Eu resolvo tudo isso por vocês. Em alguns momentos, a gente se coloca nessa situação em querer salvar e ajudar o outro. E isso também é um problema. Sentir-se responsável pelas emoções dos outros, né? Que era aquilo que eu estava dizendo, né? Eu fiz uma coisa e de repente a pessoa
ela não gosta mais de mim, né? Então eu me sinto culpado porque eu fiz algo que é certo, mas aquilo reverberou no outro de uma forma tão negativa que aquela pessoa ela deixou de falar comigo por conta de algo que eu achei que eu que eu estava certo, que naquele momento era o que eu dava conta de fazer, de me expressar, de falar. E a gente toma para a vida da gente essa responsabilidade em se sentir responsável pelo que as pessoas sentem ou não. Isso também é um problema. E só para me encerrar, para me voltar a palavra, para me dar a palavra para Cássia, nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Porque quando nós temos essa sensação em nós, esse pertencimento em toda parte, em qualquer lugar, a minha criança interna, ela vai sentir isso também. E todos os meus movimentos na vida, da forma como eu me conecto com as pessoas e como eu crio as minhas relações, eu não vou buscar por aprovação, eu não vou me preocupar com julgamento, eu não vou me perguntar e nem me questionar o que que as pessoas estão pensando de mim ou não, eu não vou ter medo da crítica. E isso vem do nosso próprio seio familiar. Porque se eu não me sinto pertencente ao meu sistema familiar, se eu me excluo, ou se eu tenho essa percepção de que eu fui excluído, porque eu crio uma coisa na minha cabeça, que era o que a Cássia estava dizendo, né? Porque a nossa criança interna, os pais trabalhou a vida inteira, mas nunca me faltou nada materialmente dizendo. Mas a minha criança interna, ela vai contar uma história que o quê? Que os meus pais trabalharam tanto que eu não tive os pais. Eu tive pais ausentes. E essa ausência que eu acho que eu tive, porque a minha criança interna, ela não consegue perceber que essa ausência foi para que nada que me faltasse materialmente, isso cria uma lacuna, um vazio dentro de mim, que eu vou suprir isso muitas das vezes tomando remédio, usando droga, bebendo, tendo. As minhas relações, as bases delas vão ser muito tóxicas no sentido de que eu vou querer buscar no outro uma compensação que o outro não vai poder me dar e coisas que só os meus pais podem me dar. Então, quando a gente não tem essa conexão de amor profundo, de reconhecimento e respeito a tudo aquilo que a gente vivenciou de infância, da forma como foi e não como a forma como nós gostaríamos, a gente consegue ressignificar muito do que a gente vivenciou e viu na infância. Eu não vou precisar ficar trocando, né, de parceiro o tempo inteiro, né? Porque se eu tive uma sensação na infância de abandono, então eu saio de um relacionamento entre outro, eu saio de um relacionamento entre outro, os relacionamentos sempre com o mesmo padrão, para suprir esse vazio meu que ainda que a relação seja ruim, mas pelo menos eu não estou sozinho. Fala, Cássio. Eu trouxe ali o cristal, então, para vocês, o cristal de quartzo rosa, né? E vou trazer agora na cromoterapia. A cor rosa também pode estar sendo usada. Sabe por que essa cor rosa também, né? Ela expressa aí romantismo, ternura, ingenuidade, beleza, suavidade. Ela traz essa energia do nosso sistema nervoso, purifica o sangue e ela também vibra o amor. Mas é isso que eu quero trazer para vocês, né? A cor rosa no ambiente, ou a cor rosa na roupa, ela vibra o amor. Então, se você é uma, né, uma pessoa aí, um adulto hoje, que se sente, né, muito desamor, que não tem o amor próprio por você, pegue a dica do cristal e pegue a dica aí da cor, né, da cromoterapia também para estar sendo usado, né? Ô, Cássia, Então, ela eu posso só te falar uma coisa? pode. Tem esse negócio do cristais e da cor é muito interessante. Tem uma litoterapeuta chamada Angélica Lisante, ela faz trabalho com cristais. E ela tem um estudo profundo, né, de falar de pedras e como que essas pedras elas reverberam no nosso sistema de espiritual, físico, emocional, Ai, ela é mental. ótima, eu Ela é acompanho ótima. ela. E você falando do quartzo rosa, então a composição. Aqui não está um expert para falar sobre isso, mas um pouco que eu já ouvi a Angélica falar, que nunca a gente usa o quartzo rosa sozinho, porque a Exatamente. composição mineral dele tem manganês, e o manganês
o excesso de uso dessa pedra acaba deprimindo. A gente fica muito mais frágil, muito mais sensível. Então, o ideal é usar o quartzo rosa com o quartzo verde, que vai trabalhar a gente na nossa autoestima. São duas pedras Exatamente. que nos ajudam Uhum. nesse sentido. E eu achei muito legal você trazer isso. Mas, não, porque às vezes Exatamente. as pessoas, que não é o caso agora do nosso bate-papo, pessoas que gostam muito de cristal, então vou comprar um cristal do meu É, signo, vai que elas ou compram, né? eu vou Que comprar legal. um cristal do que a Cássia disse, mas a gente É, não já casa com sabe, pedra e nenhuma, né? A gente não já casa com sabe pedra, que porque o isso excesso de é o uso quartzo delas verde junto. no nosso campo vibracional, o excesso delas acaba prejudicando muitas das vezes. Então, o ideal é que a gente possa equilibrar, e foi maravilhosa Exatamente. essa dica das pedras. Que Eu legal. uso Que bom que bastante. o Marcelo lembrou, né? Eu não lembrei de fazer aqui, eu trouxe nos meus stories e reels, eu trouxe, né? Quero para usar os dois. Aqui eu não achei necessário estar comentando, né? Mas que bom que você achou necessário eu colocar aí. E outra coisa assim que eu queria trazer, que a gente está, né, falando de criança interior, ah, quanto vai passando o tempo e a gente vai se fechando, né? Vai se fechando, não sorrindo, vai se fechando, não sendo espontâneo, não tendo criatividade, não fazendo as coisas que a gente fazia quando era lá criança, né? Então, olha que legal que era, né? E quando a gente vê uma criança, ela ser espontânea quando ela está brincando. E por que que a gente não traz essa espontaneidade para nossa vida de adulto? Por que a gente não usa essa criatividade? Ah, porque os outros vão dizer que a gente está bobo, que a gente está rindo desse motivo, mas a gente está sendo a nossa essência, a gente está sendo nós, né? Então, se faz bem, se vai fazer bem, brinque, sorria, pule, cante, coisas que a gente fazia lá quando a gente era criancinha. E era tão bom, né? Porque a gente expressa o que a gente é de verdade. Né? Tu queria falar algo, Marcelo, de novo? Posso continuar? Então tá. Então, assim, né? Estimular as brincadeiras, né? Você tem netos e brincar um pouco aí com os netos. Se tem filhos pequenos, ainda dá uma atenção, que seja 15 minutos, dando uma boa atenção, brincando de massinha, brincando de Lego, né? É tão bom e a gente reviver também, porque quando a gente está ali dando o nosso tempo, né? Prestando atenção ali no nosso presente, não fique pensando o que você tem que fazer, não fique pensando, ah, nossa, né? Alguma coisa lá que você tem que fazer ainda. Não, mas tire esse tempo para estar ali, né, 15 minutinhos que seja, para estar sorrindo, para estar ouvindo as emoções também da pessoinha que você está ali, né. E você vai se ver muitas vezes ali naquela brincadeira, né, que você está fazendo. Era tão legal, né, nossa, brincar de pula-pula, brincar de corda, brincar de jogar bola para derrubar as garrafinhas, né. Então, brincadeiras saudáveis, né. E hoje em dia, claro, a gente, né, a gente tem outros tipos de brincadeira, mas que também podem ser feitas, né, trazendo essa nossa essência junto aí, né. Olhar álbuns antigos de fotos, né, recordar como que era, né, sorrir aí, se acolher mesmo, né. E, se possível, usem isso no ambiente de vocês, né. Use numa almofada a cor da cromoterapia. Se você quer trazer também junto aí na cor do rosa, um verde também para tirar um pouco, pode usar também junto com os cristais, ou junto ali na cor, né, tira um pouco, né, quebra um pouco. Que a cor verde também ela é muito boa para a gente se melhorar também, né, o nosso interno, né, para melhoras mesmo, né, nos remete à saúde, né, um bem-estar, né. E reforçar então, assim, os motivos por que que a gente está em casa, os motivos que a gente pode dar amor e compreensão, o amor próprio, que é muito interessante, né. Escutar uma música antiga que a gente, né, nossos pais escutavam, né, nos remeter mesmo à nossa infância, mas com carinho, com amor, olhar assim com aquela atenção, nossa, era tão legal, né, não aquela coisa de cobrança, não aquela coisa assim que, nossa, de humilhação, de rejeição, nossa, meu pai falava isso, minha mãe falava aquilo, me deixava para baixo. Não, mas olhar de uma forma mais tranquila, né, resgatar, né, a comidinha predileta aí que sua mãe e seu pai faziam para você, os lugares, né, os passeios que eram visitados, ou mesmo por memória, né, de repente não consegue ir, né, viajar, né, mas pensar, né, como que era, nossa, a gente ia viajar nas férias, né, como que era legal. Então tudo isso para a gente ir amadurecendo, a gente como adulto, né.
E uma coisa assim, muito importante também, que eu quero trazer para vocês, é não esqueçam que os nossos pais também tiveram as dores emocionais deles, né? Eles passaram pelas mesmas coisas que nós passamos hoje, né? E talvez eles piores ainda, porque era diferente, né? Era uma época diferente, que eles não podiam se expressar, não podiam falar, não podiam dizer se estava certo ou errado, né? Então, e hoje a gente está em outra era, tem outras coisas vivendo, né? Já é possível os pais estar dialogando com os filhos, né? Eles estarem falando, né? Ah, isso eu acho que era certo, mãe, isso eu acho que não era certo, né? Então, assim, mas com o papel de pai e mãe, com certeza, né. Mas pensar que seus pais também passaram por isso, e não culpá-los, né, porque eles viveram, porque eles quiseram de fato dar o melhor que eles tinham para nós, né. De uma maneira ou outra eles fizeram achando que tudo que eles fizeram de educação, de bens materiais, de estudos, eles acharam que era o certo para nos dar, né. Então, eles também aprenderam da forma deles, né, de viver como eles viviam. E qualquer coisa procurem terapia, né, a terapia é muito libertadora, é muito bom. Exatamente. Que nem o grito da criança interior ferida é mais alto que a fala de um adulto que finge que ela não existe. Por isso que tem gente que não vai para terapia. Porque nós, adultos, a gente acaba comprando a briga e as dores dessa criança. Porque na terapia a gente vai ter a oportunidade de ressignificar aquele trauma, de algo que aconteceu na nossa vida que foi doloroso. E quando a criança interior ela não quer, o adulto também não aceita. É por isso que eles não vão para terapia. E é tudo isso num trabalho terapêutico que tudo isso que a Cássia trouxe nos proporciona. Libertação, tomada de consciência, novas possibilidades, novos caminhos, novos rumos, alívio psíquico e emocional, de, né, de que quando a gente. Porque é uma coisa interessante, né, Cássia? Porque o trabalho terapêutico não vai nos curar. Isso que é interessante. O trabalho terapêutico não cura ninguém no sentido de que não tem como apagar aquilo que a gente vivenciou. Não tem como tirar aquela dor, mas a gente ameniza, ressignifica, transforma, muda. Porque quando o adulto não está disponível, a criança interna também não fica. Que todos esses processos que a Cássia disse, tudo fica paliativo quando qualquer trabalho terapêutico que a gente se propõe a fazer, aquilo não tem a ressonância em nós, para aquilo que eu não estou disponível. Posso fazer constelação familiar, posso fazer leitura corporal, posso jogar tarô, posso ir no centro espírita, eu posso fazer o diabo que for. Se esses trabalhos não estão em ressonância com a minha essência, com o meu íntimo, e o quanto que eu quero olhar para isso, transformar e ressignificar, não tem trabalho certo. É por isso que tem muitas pessoas que têm resistências de ir para um trabalho terapêutico, e quando elas vão, se essa criança interna é que está norteando a vida dessas pessoas, ou seja, nortear a nossa vida de estar no comando, o adulto não tem força em relação a essa criança. Na constelação familiar se ouve muito falar sobre a criança interna, interior, a criança ferida. Isso é o auge nos sets terapêuticos hoje, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas a criança interior, a nossa criança interna, não é você pegar ela no colo e mimar ela. Ah, agora eu vou fazer todas as suas vontades, eu vou fazer tudo aquilo que te tudo aquilo que você quiser. Não é nesse sentido. Colocar a criança interna num pedestal e achar que naquilo ali ela é dona de tudo. Porque assim como para qualquer criança, a criança interna precisa também de limites. Precisa também de consciência e ela saber qual é o lugar dela. Ou seja, a criança não faz sexo, criança não se relaciona, criança interna não gasta dinheiro, não, ou melhor, ela gasta o dinheiro, mas ela não ganha dinheiro, né? E muito dos acontecimentos que nós dizemos assim para a gente mesmo, ah, isso é fatalidade. Eu não dou certo em nenhuma relações, né? Qual é a história que eu conto? Ah, então se as relações não dão certo, é porque tinha que acontecer isso mesmo. Ainda não encontrei a pessoa certa. E, na verdade, muitas das vezes, o que pode acontecer, o que está por detrás de tudo isso é uma criança interna que está ali dominando aquela relação.
Ou seja, ela diz para o outro: olha, se você não fizer tudo aquilo que eu quero, se você não conseguir dar aquilo que os meus pais não me deram, você não serve. Ou, mas ao contrário também é verdadeiro, porque muitas das vezes ela pode estar numa baixa estima tão grande que ela vai entrar em relacionamentos que é onde o outro é que domina a vida dela, e ela não tem autonomia, ela perde a sua essência, porque ela fica à mercê do que o outro dita ou determina na vida dela. Isso é uma criança interna, uma criança ferida. Também. E aí, uma outra frase aqui é: a criança interior carrega a sua essência em poder criativo, lúdico e flexível. Ela é você em um momento pregresso da sua constituição. Negar ela seria, então, negar a sua própria história, calar sua própria voz e sufocar a sua própria alma. Então, baseado em tudo isso que a Cássia acabou de dizer, o trabalho terapêutico é maravilhoso para que a gente possa olhar para isso. Uma constelação familiar é maravilhosa, porque, Cássia, eu conselhei uma cliente esses dias que ela veio com uma queixa de. Ela queria olhar para um sentimento, que era a tristeza, e na hora dela escolher um bonequinho para representar aquela tristeza, ela escolheu uma criança para representar aquela tristeza. Então tava essa criança no meio representando a tristeza, tava o pai numa ponta e ela na outra, o bonequinho dela, um olhando um para o outro. E ali a gente desenvolvendo, olhando ali na constelação, o quanto que aquele sentimento impedia dela ir até o pai e o quanto de mágoa que ela tinha em relação a esse pai. O quanto que ela inconscientemente passa nas dores do pai, que era alcoólatra, ele não teve mãe e tinha um contexto bem dolorido, o quanto que ela trouxe e tomou isso para a própria vida. Primeiro, não dando certo nas relações. E tinha uma fala dela interessante, e ela teve essa percepção na constelação familiar, que ela falou assim: nossa, eu julguei tanto meu pai que era controlador, e agora eu me vendo aqui agora, eu percebo o quanto que eu sou igual a ele. De uma maneira diferente, mas igual, também controlador. Então, a constelação familiar nos dá essa possibilidade de nos trazer essa tomada de consciência, essa clareza. A leitura corporal que a Cássia trabalha, seja um trabalho com psicólogo, com psicanalista, com terapeuta holístico, não importa o tipo de trabalho. Tudo nos ajuda a gente olhar para nossas dores, olhar para nossa história com mais carinho, com mais aceitação. Ok, criança, eu não tenho como mudar tudo o que aconteceu com você, mas a partir de hoje, a partir de agora, a gente pode reescrever uma nova história. Agora, minha criança interna, você pode olhar para si mesmo e falar assim: agora eu tomo conta de você. Você pode tudo porque eu te valido, eu te respeito, eu te amo, eu te adoro, eu estou aqui com você, agora você não está mais sozinha. São frases, são coisas que a gente pode dizer para a gente diariamente. Vocês já ouviram eu falar aqui, que fica até cansativo, a minha história com a minha criança interna, que é o Marcelinho. Marcelinho, toda semana, ele vai para a pizzaria comer esfirra de calabresa e de atum. É uma forma que eu me encontrei de me acolher. A minha criança interna gosta muito de falar, porque a minha fase de infância eu não podia falar, porque tudo aquilo que eu me expressava, tudo aquilo que eu falava estava errado. Não era para ser daquele jeito, eu não podia me expressar daquele jeito. Então, quando eu estou aqui hoje, junto com a Cássia, conversando com vocês, tendo esse bate-papo com ela, e para você que está aí assistindo, que está acompanhando, é a minha criança interna que está aqui, porque ela fica feliz, ela quer falar e eu fico feliz também. Ela me acompanha. Então, esse trabalho, antes de fazer para qualquer pessoa, para que possa fazer sentido para você que está assistindo, esse trabalho é para mim primeiro. É para minha criança, que a minha criança ela é aparecida, ela gosta de falar. E é bom quando a gente assume isso. É bom que a gente consegue dar um lugar de pertencimento à nossa história, à nossa infância, à nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe. É descobrir, conhecer, reconhecer as nossas próprias necessidades, para não projetar isso no outro. Porque tudo aquilo que a gente não quer olhar, o corpo vai manifestar como uma doença, seja ela física, ou psíquica, ou emocional. Então, um trabalho terapêutico ajuda muito a gente nesse processo.
E a gente pode fazer coisas simples. Eu encontrei coisas simples com o Marcelinho. O Marcelinho, Cássia, a minha criança interna, fez eu comprar um aplicativo do HBO Max, que é uma plataforma de filmes e de séries. E eu tô louco para assistir Casa do Dragão. E o Marcelinho, eu falei, ainda tá pesado, 40 conto para pagar, tá muito caro. Mas ele que fez, eu comprei, passei o cartão, abaixei toda a temporada. Hoje, amanhã que eu tô em casa, vai ser a oportunidade que eu vou pegar o Marcelinho, deitar na cama, vamos assistir agora a série. Você vê, é coisa simples que você pode se acolher, que você pode se dar o prazer de você fazer o que você quiser. De ir no shopping, de fazer um curso que você não pôde fazer, fazer aquela faculdade que você não gostaria, você pode fazer algo que você gosta, não ter aquela profissão que o pai, a mãe, ou que não sei quem disse, falou que você tinha que ter. A gente é dono da nossa própria vida e nós temos que assumir isso, isso é pertencimento. De dar voz, de dar uma cara, de dar uma forma para nossa criança. E tirar ela desse estado, às vezes, estagnado, de baixa autoestima, de que ela não pode, e tantas outras bobagens que a gente ouviu ao longo da nossa existência. Ainda como adulto, hoje a gente ainda ouve muita coisa. Que a gente não é bom o suficiente, que nós temos que dar resultado, que nós temos que ganhar dinheiro, que nós temos que ser rico. E todas essas bobagens que, que a gente acaba comprando na ideia, e isso acaba minando a nossa essência. Fala, Cássio. Acho que para finalizar, né, assim, então, o que a gente viveu, né, as nossas cicatrizes aí do passado, né, continuam a existir, né. Então, mas não vamos trazer, né, para o nosso presente, para o nosso futuro, né. Vamos deixar onde elas estão, né, se possível. Vamos fazer terapia aí para nos ajudar, né. E como o Marcelo falou, a através do autoconhecimento a gente consegue ver, saber o que é que nos atrapalha, saber o que nos machuca, né, saber as nossas reações, né. Então, vamos aceitar que elas machucam mesmo, que elas estão ali, que elas estão presentes, né. Acho que a primeira definição aí mesmo, como o Marcelo falou, né, a gente se aceitar e saber que elas estão conosco, né. Às vezes é um gatilho que acontece, né, alguém fala alguma coisa, a gente já fica brabo, a gente já, né, se irrita, já acha que não é aquilo. Mas então, a gente sabendo da onde que vem esse gatilho emocional, que é o interessante, né. Porque se a gente sabe, a gente já está se autoconhecendo mesmo, né. Então vamos aí tentar ser mais saudáveis, né, vamos aí, fazer a nossa reconexão conosco mesmo, né, vamos fazer meditação, vamos levar mesmo a nossa criança interior e fazer um passeio legal, vamos comprar alguma coisa, né. Eu aí comprei os cristais acho que faz um mês, eu acho, né, e eu adorei, né, era algo que fazia tempo que eu queria, né. Então assim, e viu o tamanho ali, Marcelo, não é os pequenininhos eu tinha, não, eu queria o maior. Bem grande, sim. Né. Então, isso são coisas, assim, que nos motiva, que nos deixa alegre, né. Tão bom quando a gente consegue, assim, né, levar a nossa criança interior a poder, né, ter, né. De repente, quando criança, a gente não conseguia, os nossos pais, né, não tinham tanta verba, assim, pra gente, né, ir passear no shopping, nem tinha shopping, né, eram os centros comerciais, né. Então nem tinha imagina um cristal, né. "Uau, por que isso aqui é pedra?" E a gente traz aí a né, quando a gente consegue, hã, a mimar, né, nossa criança interior, a saber de onde vem determinados aí, né, que nos deixa tão triste, né, e vamos nutrir, hoje eu estou falando aí no amor, né, vamos nutrir nosso amor por nós mesmos, que eu acredito que isso é o principal, a gente se olhar, a gente olhar para nós mesmos, né, como crianças que a gente foi, como adultos que a gente é, como o que a gente pode se melhorar, né, não tenham vergonha de vir fazer terapia, de procurar ajuda, né, de constelação, de qual que seja o que vocês querem se trabalhar, né, e estejam aí, né, qualquer coisa nos procurando. Gratidão a vocês que vão assistir e gratidão ao Marcelo também. Ai, Cássia, eu que agradeço a parceria, a boa vontade, a ajuda. A gente está falando de algo tão essencial, de algo tão bonito, porque falar de criança
é falar de criatividade, de esperança, de renovação. E que se esse bate-papo tenha feito sentido para você que está assistindo, compartilha, busque por ajuda, busque por terapia, busque por algo para que você possa ressignificar e transformar e mudar a sua vida. E sendo assim, tem a Cássia aí que é terapeuta também, que ela consegue fazer todo um trabalho, esse manejo de ressignificação de traumas e, né, para a vida no trabalho terapêutico, assim como eu também com as constelações familiares, né, que ela pode te dar um pontapé inicial nesse sentido, né, que você possa se perceber e olhar e pegar todo aquele lixo que você vê na constelação familiar, pegar tudo aquilo e levar para o terapeuta, levar para o psicólogo, psicanalista, para alguém que junto com você num trabalho psicoterapêutico de médio a longo prazo, que você possa olhar com mais profundidade para a sua história, né? Porque terapia é para toda a vida. Terapia também é autoconhecimento. Então, Cássia, um beijo, uma boa tarde para você. Gratidão. Muito bom estar aqui hoje com você hoje de tarde, dia 2 de agosto de 2024, que disponibilizou ali um tempo da sua vida para estar aqui junto comigo para falar de algo essencial que é esse amor próprio que você tanto falou hoje, né? Que você está nessa vibração, nessa sintonia do amor com o quartzo, né? Com o quartzo rosa e é o amor que cura, é o amor que nos salva, é o amor que faz com que a gente possa se acarinhar, se olhar com respeito, com autonomia, com identidade e com verdade, né? O amor é capaz de transformar tudo à nossa volta. E esse amor tem que começar pela gente mesmo, né? Que é o nosso amor próprio. E que a gente possa cada vez mais estar nesse processo de se amar cada vez mais. Porque tudo que vier de externo, que vier do outro, seja da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos filhos, netos, maridos, esposas, etc., só vai só complementar aquilo que a gente já tem já dentro de nós, né? E com certeza iremos ser muito felizes quando a nossa criança interna ela ocupa e está no lugar dela que é certo. Que criança interna ferida não é aquela criança reizinha ou princesinha que tem que fazer tudo e bagunçar com tudo. Não, ela tem um lugar especial de honra, sim, mas assim como toda criança tem que ter um limite. Que se a gente entrar na onda dela, né, Cássia? Você compra trocentos cursos, não vai poder pagar. Você vai fazer inúmeras coisas e isso mostra uma criança que está no controle, ainda ferida, né, querendo compensar coisas comprando algo que interno ainda falta em nós. Então é olhar para isso. Cássia, uma boa tarde, um beijo. Eu vou parar aqui a nossa gravação e até mais. Deixa eu ver aqui, quer ver? Agora eu não consigo achar um negócio aqui. Peraí. Cássia, eu não consigo parar aqui o vídeo. Deixa eu ver aqui. É, tchau, tchau.